Salve pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve agora. Isso aí vai fazer com que você receba de primeira mão o nosso conteúdo. Se você clicar no sininho aí e ativar, então você recebe as notificações. Hoje eu vou falar sobre um assunto que assim é algo muito importante, principalmente para aquelas pessoas que operam com preço de maneira pura. Eu vou passar alguns filtros aqui que são quatro coisas que eu analiso para entrar numa operação. O mercado ele precisa me mostrar esses quatro pontos aí para aí sim eu decidi tomar, né, minha decisão. Então, o seu trade ele pode ficar com muito mais qualidade. Então, assiste até o final. Se você não me segue no meu Instagram, o link está aí na descrição também. Clica, me segue lá. Eu costumo compartilhar muitas operações minhas, né? Muitos trades que eu abro, eu compartilho lá nos stories. Eu compartilho também conteúdo lá no feed do Instagram. Então, o negócio é uma extensão aqui do meu conteúdo educacional. Eu tenho um curso gratuito também iniciante para você que aí às vezes é iniciante, não sabe muito bem por onde começar. Clica aí no link da descrição também e acessa lá. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje eu vou dar ela em cima do trade que eu realizei na sexta-feira. Foi um trade no mini dólar. Inclusive, eu postei esse trade lá no meu Instagram, né? Compartilhei com a galera, fiz um sorteio também. Quem acertasse o resultado financeiro desse trade, eu dei uma semana de sala ao vivo. Eu fiz R$ 5.800, tá lá no feed do Instagram. Beleza? Então vamos lá. A minha operação que eu fiz, pessoal, vou mostrar qual foi para vocês. Eu fiz uma compra aqui nessa região, certo? Com meu stop técnico e eu peguei todo esse movimento de alta aqui. Essa operação está gravada. Você quer assistir ela? Entra no meu Instagram e vai lá no meu último post que eu fiz no feed, vai estar lá. Eu gravei ela toda. Mas por quê? A questão é, por que que eu fiz ela? O ponto mais importante aqui eu sempre falo, as pessoas elas têm que ter o senso crítico. Não adianta nada você vir aqui e falar, ele pegou, beleza. Tá, mas você precisa aprender para você pegar também, não é mesmo? Então, eu quero passar para vocês as quatro coisas que eu avalio. A primeira coisa, pessoal, vamos lá. Isso aqui é conteúdo que eu falo na mentoria. É o contexto, tá? Vamos lá, o que que é o contexto, pessoal? O contexto nada mais é do que você entender o que que o mercado está fazendo. Qual que é aquele padrão de movimento que o preço está fazendo. Então vamos lá para esse trade aqui, ó. O mercado abriu, certo? Candle 1. E aí, eu visualizei o 2 e o 3 rompendo a máscara, tá? Movimento altista. Beleza. Então o mercado começa a trabalhar, ó, joga uma FIBO aqui. Depois o mercado inicia um processo corretivo. Candle 5 joga para a região de 50% da FIBA. Candle 6 confirma. Mas nesse meio do caminho a gente precisa confirmar algumas coisas, né? As coisas que eu analiso. Então, 1 e 2, mercado direcional, né? Na verdade 2 e 3, né? Candle 2 e 3 eu já tenho então contexto. Qual que é o contexto? Mercado altista. Então vou colocar aqui alta. Beleza. Primeira coisa que eu busco entender. Eu sempre falo isso para meus alunos, tenta entender o mais rápido possível qual que é o contexto. Segundo ponto, eu preciso de pontos de parada, que basicamente são suporte e resistência, certo? Então, eu preciso de regiões que me levem a interessar naquela operação. E aí, por exemplo, nesse dia aqui, a única região que a gente tinha mais próxima era os 50% do dia para trabalhar a favor dessa tendência. E é justamente onde o mercado vem trabalhar. Então, segundo ponto, ok também, o preço está em uma região de ponto de parada, porque eu não abro o trade se o mercado não estiver em uma região de ponto de parada. Aí, terceiro, pessoal, eu começo a avaliar formação de gatilhos. Isso aqui é um dos pontos mais importantes depois que eu tenho tudo ali bem estabelecido, o mercado está cumprindo os meus critérios. Por quê? Porque eu não entro numa operação se eu não tiver vendo o interesse do mercado ali. E como que eu vejo o interesse? Através dos gatilhos. Simples assim. Os gatilhos que vão mostrar o interesse. E aqui, pessoal, eu consigo ver Candle 5, bastante interesse na região. Candle 6, mesma coisa, o mercado muito rejeitando bastante, inclusive essa leitura aqui, eu estava lá na sala ao vivo, galera. Então a dinâmica da minha sala ao vivo é assim, a gente entender o que que o mercado está fazendo. Então eu vejo um interesse muito grande aqui no Candle 5, um interesse muito grande aqui no Candle 6, então eu tenho a formação de gatilhos e eu vou para o último ponto, que é a questão risco-retorno. Aí é um ponto também que muitas pessoas não avaliam, e o que era um trade bom pode se tornar um trade ruim, porque ele vai te dar stop.
Às vezes a pessoa não avalia, né, que o mercado não tem espaço para andar, acaba entrando numa operação e não dá bom. Então, o que que eu avaliei aqui? O que eu tinha de risco, pessoal, era a região da máxima do dia, certo? Ou seja, o mercado poderia testar essa região e segurar. Isso era um risco eminente, tá? Só que o que que eu visualizei, pessoal? Eu visualizei que se o mercado passasse da máxima, abriria um espaço grande para o mercado poder se desenvolver, até, se eu não me engano, uma região dos 60 minutos, tá? Que eram as minhas marcações ali. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu tomei uma posição aqui. Se você quiser ver esse trade, ele está lá no meu Instagram. Você pode ir lá, você vai conseguir ver ele. Então eu peguei aqui na ruptura, posicionei meu stop técnico. O mercado nesse candle aqui me dá minha parcial. Eu protejo meu trade e eu saio com 3 para 1. Lá em cima, o mercado vem, começa, e nesse candle aqui, ó, nesse 16, ele dá o meu alvo final. Aí, pessoal, é o que eu falo. Antigamente, eu entrava em qualquer coisa. Se eu tivesse vendo um candle mostrando sombra para cima, eu queria vender. Se eu tivesse vendo um candle com sombra para baixo, eu queria comprar. Um candle vermelho, eu achava que o mercado ia cair. Um candle verde, eu achava que o mercado ia subir. Só que, na verdade, eu operava de maneira totalmente desordenada. Eu não tinha critérios. E hoje eu tenho critérios. E é o que eu falo para os alunos que fazem a minha mentoria. Vocês precisam olhar para o gráfico tendo uma visão clara do que vocês buscam. Então, hoje, eu não entro em um trade se não tiver estas 4 coisas aqui sendo desenhadas. Se o mercado, um erro que muitas pessoas cometem, o mercado deixou gatilho, eu entrei. Tá, mas qual que era o contexto? Tinha ponto de parada, tinha risco retorno? A pessoa não sabe, só viu que estava deixando gatilho. Vai tomar muito stop. Gatilho sozinho, a pessoa não faz milagre. Da mesma forma que eu falo, suporte e resistência sozinho não faz milagre. Por que que as pessoas às vezes ficam desanimadas, falando, não, esse negócio de price action, análise técnica, não funciona não, o mercado não respeita isso não. Ah, os big players não vai operar em cima disso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas operam isoladamente as coisas. Vai ver, o cara que opera suporte e resistência, ele mete uma resistência aqui, um suporte no gráfico, o mercado chegou lá no suporte, ele quer comprar. O mercado chegou na resistência, ele quer vender. Sendo que, na verdade, eu falo sempre isso para os meus alunos. O mercado ele é um quebra-cabeça, nós precisamos pegar cada peça e encaixando uma na outra, até a gente ver todo o formato, né? Todo o desenho. Então, eu não entro numa operação se não tiver o contexto, se não tiver ponto de parada, se não tiver formação de gatilho e risco-retorno. Isso aqui que eu estou passando para vocês de maneira superficial, né? Porque não tem como eu me aprofundar aqui, por exemplo, em 8, 9, 10 minutos de aula. É algo que eu me aprofundo muito na minha mentoria, porque tem um mundo vasto dentro disso daqui. Contexto de alta, de baixa, consolidação, pontos de parada, região de gráfico maior, diário, 4 horas, 60 minutos, por exemplo. Formação de gatilho, quais gatilhos são bons, quais gatilhos são ruins, porque dependendo da formação de gatilho, o trade ele pode ficar mais perigoso. Às vezes o gatilho não está tão interessante, ou às vezes dependendo do gatilho, o trade ele pode ficar mais interessante mesmo se tiver risco. Risco retorno também. Às vezes você vai ter um ponto de parada, mas e depois desse ponto de parada, o que que eu tenho? É uma região complexa, não é? Então, assim, eu tô aqui mostrando para vocês a ponta do iceberg, só que é algo que, se vocês já começarem a fazer dessa forma, eu tenho certeza que os resultados de vocês tendem a deslanchar, porque vocês já vão ser mais seletivos nas operações de vocês, vocês não vão sair pegando qualquer coisa, que é o que aconteceu comigo lá atrás, e eu tenho certeza que é o que pode acontecer com vocês também, né? Então, ó, contexto era alta. O mercado começou a ganhar máximo. Ponto de parada era os 50% do dia. Formação de gatilho 5 e 6. Risco retorno tinha um risco da máxima, mas eu visualizei que se passasse abriria espaço. Trade feito, stop, parcial e alvo final em 3 para 1. Novamente, esse trade, pessoal, ele ficou gravado, tá lá no meu Instagram. Antes de você finalizar aqui, ó, já clica, vai lá ver, tá? Pode ser que também te auxilie a visualizar isso aqui de uma maneira mais clara, o trade, tá certo? E é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Indique esse vídeo para um amigo, se te ajuda, né? Se o conteúdo pode te ajudar, eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas também. E é isso, pessoal. Grande abraço e valeu.